dia. Bom dia. Está começando o jornal Terceiro Ano A. Aqui quem fala é Natália Chinato. Eu sou Diego Ferreira. E hoje vamos mergulhar na obra do Romanceiro da Inconfidência Mineira de Cecília Meirelles, onde iremos ver onde ela conversa com diversas áreas do conhecimento. Nessa matéria estarão presentes elementos como sociologia, filosofia, história, geografia e leitura, aonde cada ponto dessas matérias mostrarão especificamente alguma área ou algum tema sobre a obra de Cecília Meirelles. Falaremos primeiramente sobre filosofia. Só um minuto. Recebido o ponto, na verdade a primeira será sociologia. Passaremos ao repórter presente no local. A violência policial tem sido uma realidade presente ao longo da história. Desde o período colonial, quando a coroa portuguesa utilizava a força para reprimir qualquer tentativa de revolta, até os dias atuais, observa-se um padrão de repressão contra aqueles que desafiam a ordem estabelecida. O Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles retrata a brutalidade imposta pelos governantes contra os inconfidentes. Uma situação que encontra paralelos na sociedade contemporânea. Para entender melhor esta questão, conversamos com alguns cidadãos para entender como isso se repercute na sociedade brasileira. Viemos aqui hoje fazer entrevistas com os cidadãos sobre a violência policial, saber a opinião deles. Você topa dar uma entrevista sobre a violência policial? Topo. O que você acha da violência deles? Você acha que eles são realmente violentos e covardes? Usam do preconceito no seu trabalho para poder agredir? Eu acho que sim, muitas das vezes os policiais são covardes por puro preconceito, seja com qualquer coisa. Você que vai passar aqui na frente agora, o que você acha da violência policial? Você acha que eles são covardes realmente? Usam da violência e do preconceito? Não acho que eles são covardes e eu acho que eles usam a violência quando é necessário. E se eu vejo alguém falando que eles são covardes, eu vou arrebentar. Você pode falar sua opinião de novo? Eu acabei esquecendo aqui. Não, minha opinião é que os policiais, na minha visão, eles só usam a violência quando precisam. E é isso, na maioria das vezes eles estão certos mesmo. O historiador Pedro Almeida explica que a violência policial tem raízes históricas profundas. No período da Inconfidência Mineira, a coroa portuguesa não hesitou em utilizar a força para suprimir a revolta. Os inconfidentes foram presos, torturados e mortos, para servir de exemplo. Hoje, vemos essa mesma lógica sendo aplicada, com a polícia sendo usada como instrumento de repressão contra determinadas camadas da sociedade. O historiador Luiz Fernando Brito, especialista em instituições coloniais, oferece uma visão distinta sobre a atuação da coroa na repressão à inconfidência. O historiador Luiz Fernando Brito, especialista em instituições coloniais, oferece uma visão distinta sobre a atuação da coroa na repressão à inconfidência. É um erro traçar a linha direta entre a repressão da inconfidência e a ação política contemporânea no século XVIII. Tratava-se de uma monarquia absolutista tentando conter uma ameaça ao seu poder, algo comum em qualquer regime da época. A violência não era seletiva, mas sim uma resposta padrão a qualquer tentativa de ruptura da origem vigente. O policial Rodrigo Santos defende que a violência não é uma escolha de agentes, mas uma consequência das condições de trabalho. A polícia também é vítima de um sistema que prioriza o confronto em vez do diálogo. Nós entramos na corporação para proteger a população, mas acabamos inseridos em uma estrutura que incentiva a violência. O sociólogo Estuprilson Negrelson acredita que uma mudança só será possível com a ajuda da sociedade e uma reforma estrutural. Violência policial é algo a ser discutido em nossa sociedade, mas a violência não é nada mais do que uma resposta a outra violência. Mesmo que a gente repense o papel da polícia em sociedade, isso só seria possível depois da sociedade compreender e respeitar a autoridade policial. Obrigada. Então, como podemos ver, Cecília Meirelles mostra como o povo, o escravizado e o marginalizados foram deixados de lado, mesmo com movimentos que falavam sobre liberdade. Na sociologia, podemos ver a desigualdade que ocorria na época e muitos aspectos que proporcionam até hoje em dia muitas novas questões na nossa sociedade e questões da nossa vida. Agora veremos um pouco sobre filosofia. Bom dia, Natália e Diego. Estamos aqui no coração do Centro Histórico de Ouro Preto,
onde as memórias da Inconfidência Mineira ainda pulsam nas pedras e nas palavras até os dias de hoje. Estou aqui com o Tenente Derek, que além de policial, é um estudioso da obra Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Bom dia. Bom dia, Bianca. Primeiramente, o Romanceiro da Inconfidência dá voz aos sentimentos e às angústias dos inconfidentes. Bom, nós sabemos que conversar sobre um assunto como este, que é tão rico e importante para a construção da nossa identidade nacional, sendo assim, nos conte qual imagem ela constrói sobre Tiradentes. Tiradentes é retratado como um herói idealista que sacrificou sua própria vida por um ideal. Ele simboliza a resistência ao autoritarismo e à injustiça, portanto constrói sua imagem de coragem e de luta pela liberdade. Já do ponto de vista filosófico, como a Inconfidência Mineira e o Romanceiro influenciam na sociedade atual? Filosoficamente, estamos falando de um movimento que questionava o poder centralizado, onde buscava autonomia e justiça, que nem os ideais que remetem ao iluminismo, à razão e aos direitos individuais. Então o senhor diria que ainda estamos vivendo reflexos dessa época? Sem dúvida. Por exemplo, quando os cidadãos se mobilizam por justiça através de protestos, eles estão ecoando os ideais dos inconfidentes. E o que o senhor diria para os jovens que veem Tiradentes apenas como uma figura de um personagem distante? Eu diria para eles estudarem o Romanceiro, para que eles entendam que a palavra liberdade não é apenas uma palavra bonita, mas sim um processo de construção coletiva. Obrigada, Tenente. Agora iremos passar para a repórter Giovana. Bom dia, Bianca. Estou agora ao vivo, diretamente da Avenida Paulista, onde estão ocorrendo manifestações por direitos sociais e civis. Oi, licença, qual é o seu nome? Oi, Matheus. Você poderia dar uma palavrinha pra gente? Poderia, com certeza. O que te traz aqui hoje? As autoridades estão cada vez mais tentando nos deixar de canto. Estão tentando tirar nosso espaço na sociedade. Por isso eu, assim como todos que estão aqui à nossa volta, buscamos o nosso momento, o nosso espaço, e assim estamos aqui lutando pelos nossos direitos sociais e civis. Sejam trabalhadores, estudantes, mulheres, todas as classes desfavorecidas da sociedade. Algo ou alguém te motivou a isso? Sim, Tiradentes. Ele foi uma representação simbólica importante para mim, no qual as suas lutas, as condenações injustiçadas e o seu sofrimento me influenciaram a vir aqui para que isso não se repetisse novamente e esse sofrimento injustiçado das pessoas desfavorecidas não continue acontecendo. Você está ciente das consequências que podem te causar essas manifestações? Não, quais? Dependendo da gravidade de como é feita essas manifestações, você pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Como você responde a isso? Eu estou surpreso porque não é certo se nós estamos aqui lutando pelos nossos direitos, mas não é uma escolha nossa. Se as autoridades são assim, nós não podemos fazer nada e o que nós podemos, nós fazemos, que é estar aqui manifestando e lutando pelos nossos direitos. E assim como Tiradentes, é difícil de falar isso, mas não me importo com as consequências que aconteçam comigo, porque eu estou aqui lutando por um bem maior. Eu e essas pessoas que estão aqui estamos lutando por mais direitos, por mais igualdade na sociedade. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço pela oportunidade que você e vocês que estão assistindo me deram de poder espalhar a causa da nossa luta. Obrigada a todos e tenham um bom dia. Obrigado ao pessoal da filosofia. Presente no vídeo, como foi visto, estavam dizendo nas obras como a sociedade vivia de uma forma iluminista, ou seja, quem estava disposto a se sacrificar por tal ideologia. Tiradentes aparece como um exemplo de ética e coragem, mas a autora faz a gente refletir sobre a contradição que uma elite queria a liberdade, só que mantinha a escravidão. Agora vamos passar para o pessoal de história. No século XVIII, era uma terra marcada pela desigualdade. Enquanto os mineradores extraíam ouro das terras mineiras, a população, composta majoritariamente por escravos e trabalhadores pobres, vivia na miséria. O ouro brilha nas mãos, mas na terra sangra. A Inconfidência Mineira, movimento de elites intelectuais,
denuncia muito mais do que um simples desejo de liberdade. Ela revela a profunda divisão social do Brasil colonial. Boa tarde, hoje iremos falar sobre um tema central para entender o contexto da Inconfidência Mineira, a desigualdade social no Brasil colonial. A Inconfidência é um reflexo dessa sociedade dividida. Para entendermos melhor, vamos entrevistar a Jéssica, uma pessoa que viveu nessa época. Bom, eu sou a Jéssica e eu enfrento essa realidade todos os dias aqui em Minas. Eu sou apenas uma mulher de mãos calejadas que vejo essa situação, o ouro na mão dos senhores, enquanto a minha vida é feita de miséria e suor. Falam querer a liberdade e justiça, mas ninguém nos ouve. Dizem querer um Brasil independente, mas que liberdade é essa para quem nunca foi livre? A fala do personagem mostra a dura realidade das classes mais baixas naquela época. A Inconfidência Mineira, que foi liderada pela elite, buscava autonomia, mas ignorava os desejos e necessidades dos mais pobres, que eram os escravizados e os trabalhadores. É uma realidade simples, porém revoltante. Voltaremos agora com outro depoimento de Jéssica acerca da situação. Eu nunca vi tanta desigualdade. Eles possuem terras, ouros e poderes. Falam que a Inconfidência é sobre a liberdade, mas que liberdade é essa que nunca chegou até nós? É só para os que estão acima. Nós somos uma peça esquecida nesse jogo. O romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, retrata a Inconfidência como mais que uma revolta política. É um reflexo da opressão social da época, marcada pela exclusão dos mais pobres e da luta por liberdade e justiça. No coração da Inconfidência Mineira estava não só a busca por liberdade política, mas também o grito de uma sociedade dividida, onde poucos dominavam e muitos sofriam. A verdadeira liberdade, aquela que inclui a justiça social, ainda parecia distante para os que mais precisavam dela. Obrigada, pessoal da história. Como vimos, já do ponto histórico, a obra retrata a Inconfidência Mineira, movimento do século XVIII, que é contra a exploração da coroa portuguesa. Em história podemos ver alguns pontos onde retrata oficialmente como a autora deveria reescrever os personagens e transformá-los de uma forma viva, personificá-los, transformando Tiradentes como um herói, um símbolo, um mito. Opa, calma aí. Tem que passar. Vamos passar pra quem agora? É o povo de geografia, né? Isso. Aí, povo da geografia, fala o bagulho aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira e vamos voltar lá no século XVII para entender como tudo aconteceu. Bom, naquela época, Minas Gerais era o grande coração econômico da coroa portuguesa, pois em Minas tinha grandes jazidas de ouro, diamante e atraiu muitas pessoas para o local. Bom dia, eu estou aqui com a moradora de Minas Gerais, Isabela. Bom dia. Mas toda a riqueza veio acompanhada de diversos problemas na coroa portuguesa. Isa, quais problemas você notou? A mineração trouxe uma urbanização rápida, mas desorganizada, o que agravava os impactos ambientais e sociais da época. Bom, além das pressões políticas e econômicas, os moradores da região passavam por diversas dificuldades com a própria natureza, como enchentes, deslizamentos em terras, faltas de alimentos em alguns períodos e dificultavam muito a vida nas épocas mineradoras. O relevo montanhoso da região atrapalhava o transporte, isolava comunidades e atrapalhava a distribuição de mantimentos. Tudo isso aumentava com a insatisfação do controle colonial e alimentava o desejo de mudanças das pessoas. Agora, a Isa vai dar mais algumas informações para vocês. Os inconfidentes viam a natureza como uma grande aliada, mas também como um grande desafio. A geografia moldava não só a economia, mas também como o pensamento político. Muito obrigada pela entrevista, Isa. Imagina. Bom, gente, muito obrigada por ter me acompanhado na entrevista. Agora eu volto com vocês, Gabi e Raíssa, aí no estúdio. A Inconfidência Mineira é um exemplo claro de como um território com seus obstáculos, com suas riquezas, com seus desastres, influencia na formação da nossa história. Direto de Minas, esse foi o nosso quadro sobre a Inconfidência Mineira. Tenha um bom dia e muito obrigada. Bom dia. Tamo junto, pessoal da geografia. Não tem como a gente falar de Inconfidência Mineira sem falar da geografia, né? As questões das colônias, as questões do território, relevo e etc. Cecília diz que
descreve esse espaço com riqueza simbólica. O ouro escondido nos morros, cadê Portugal? As suas silenciosas, o peso da opressão no ambiente, o território não é palco, é também personagem. Agora, vamos falar com o pessoal da linguagem. Bom dia, Natália e Diego. Estamos aqui em Ouro Preto, onde a história da Inconfidência Mineira se desenrolou. Cecília Meirelles, por meio da poesia, recria esse momento por meio de uma linguagem envolvente e simbólica. A obra não apresenta uma narrativa linear. Ao invés disso, apresenta vários poemas que reconstroem as memórias dos inconfidentes, como as injustiças da época e sonhos de liberdade. Mas como é essa obra? Para isso, conversamos um pouco com a professora Júlia, uma especialista na obra de Cecília Meirelles. Bom, agora estamos aqui com a professora Júlia. Bom dia, professora Júlia. Você pode nos falar como caracteriza a linguagem na obra O Romanceiro da Inconfidência? Bom dia, Marina. Claro que eu posso. Bom, Cecília Meirelles utiliza uma linguagem poética, simbólica e musical, com versos livres e metrificados, além de repetições que dão um tom de cantiga, aproximando a obra da sua versão tradicional, oral, como se os personagens estivessem contando suas próprias histórias. E como essa linguagem ajuda a construir na atmosfera da obra? A poesia de Cecília Meirelles expressa sentimentos de luta, sofrimento e esperança. No verso Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, ela destaca a força e a subjetividade da liberdade, algo difícil de explicar, mas compreendido por todos. Obrigada. Para entendermos melhor o impacto da obra, imaginemos como seria entrevistar um dos protagonistas dessa história. Onde eu tô? Tiradentes? Não, cara, coloca dentro, tá vendo não? Por favor, nos dê uma entrevista. Mas primeiro, deixa eu contar a minha história. Sonhei com a liberdade, mas fui traído e condenado. Meu nome ecoa nos versos da poeta, e minha luta vive em suas palavras. Cecília Meirelles nos transformou em memória eterna, porque a liberdade, meus amigos, é a chama que nunca se apaga. Muito obrigada. Impressionante, Cecília Meirelles conseguiu dar voz a personagens históricos e trazer para a poesia uma grande realidade. A sua linguagem poética faz com que essa história seja emocionante para os leitores até o dia de hoje. Quase esqueceram de mim, né? Muito obrigada por mais um jornal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Agradecemos a todos os telespectadores e agora chegamos ao fim do nosso jornal. Esperamos que tenham gostado sobre a nossa forma de interpretar a Inconfidência Mineira e agradecemos a todos. Tenham um ótimo dia. Tiradentes? Eu mesmo. O que você tá fazendo aqui? Não tava morto? Não, eu tava só depilando e colocando meus dentes. Boca de pelo. Sai fora. E vocês? O que vocês estavam fazendo aqui? A gente tava fazendo o encerramento do jornal? É. E o negócio da linguagem? Putz, verdade. Pera. Obrigada, pessoal da linguagem. Então, como vimos na linguagem, o Romanceiro da Inconfidência é uma coletânea de poemas que recria com lirismo os acontecimentos da Inconfidência Mineira. Então agora sim, né? Depois de tantas e tantas interferências, né, Tiradentes? A gente vai encerrar o nosso jornal. Com isso, encerramos a edição especial do Jornal Terceiro Ano A. E é isso. E até a próxima. Valeu.